Você sabe quais datas são considerados feriados locais para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, exigem uma atenção especial no momento de interposição de recursos no processo brasileiro? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. Em matéria de interposição de recursos, é fundamental que se defina em quais datas ocorreu expediente forense ou não ocorreu. Isso é determinante para verificar a tempestividade da interposição. Com efeito, o artigo 216 do Código de Processo Civil estabelece que, além das datas fixadas, declaradas em lei, para efeitos forense, portanto, para a interposição de recursos, são considerados feriados os sábados, domingos e os dias que não têm expediente forense. Quando a lei fixa um feriado, é fácil verificar que, de fato, aquele dia não é contado para a interposição de recurso em todo o país. O mesmo vale para o sábado e para o domingo. O problema está em situações em que a jurisprudência brasileira, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta o Código de Processo Civil, considera determinado feriado como um feriado local. Isso porque o artigo 1003, parágrafo 6º do próprio Código de Processo Civil estabelece que caberá ao recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar que uma data era considerada feriado local e, portanto, impediu a existência de expediente forense e não poderá ser considerada, então, como prazo final da interposição de recursos no direito brasileiro. Em razão dessa relevância do artigo 1003, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já definiu algumas datas como sendo datas consideradas feriados locais, o que significa que caberá ao recorrente provar que, no momento da interposição de recurso, aquela data era uma data final da interposição, não houve a interposição naquela data, justamente porque não havia expediente forense, e, portanto, o recurso interposto não será considerado intempestivo, deverá ser admitido como um recurso interposto dentro do prazo recursal. E quais são essas datas? Eu quero que você tenha isso muito claro, isso é o resultado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A primeira data considerada feriado local é a segunda-feira de Carnaval. Segunda-feira de Carnaval é, para efeitos de aplicação da legislação processual, um feriado local. A outra data que é considerada feriado local é a quarta-feira de cinzas. Então, segunda-feira de Carnaval, quarta-feiras de cinzas. A terceira data considerada feriado local para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são os dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-feira da Paixão. Então, se em determinado município, na quinta-feira antes da Sexta-feira da Paixão, havia uma legislação local, municipal, considerando feriado, caberá ao recorrente provar que naquele município essa legislação existe e, portanto, a quinta-feira que antecede a Sexta-feira da Paixão é um feriado local e o recurso não foi interposto porque naquela localidade não houve expediente forense. Temos ainda o dia de Corpus Christi. Então, o quarto período considerado feriado local é o dia de Corpus Christi. E, por fim, a jurisprudência do STJ considera um quinto dia como sendo feriado local, que é o dia do servidor público. Então, você tem a jurisprudência do STJ consolidada no sentido de que segunda-feira de Carnaval, quarta-feira de cinza, os dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o dia do servidor público são feriados locais e o recorrente que desejar comprovar a tempestividade de recursos interpostos, descontando-se esses dias, deverá provar que na localidade havia legislação, se for o caso pertinente, considerando a data feriado local. A gente, portanto, deve, no momento de interpor recursos, verificar se o prazo final da interposição coincide com essas datas e demonstrar a tempestividade do recurso com a comprovação de que havia fundamentos suficientes para considerar essas datas aqui mencionadas, feriados locais, e não impedir o conhecimento do recurso, porque não haverá
intempestividade, desde que se tenha a comprovação desse dado, das datas mencionadas figurarem como feriado local no momento da interposição. Eu espero que você tenha gostado do podcast Grifão da Semana. Nós trouxemos aqui, como sempre fazemos, conhecimento alinhado à jurisprudência dos tribunais superiores e jurisprudência recente. Quero que você continue acompanhando nossos podcasts. Nós temos o compromisso de trazer sempre informação atualizada. Se você ainda não ativou a notificação do nosso canal do YouTube, faça isso. Isso ajuda que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. E na próxima semana, quando o novo podcast for publicado, você vai ser informado de forma imediata sobre a publicação. Também é possível ativar as notificações na sua plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify, tá bom? E se você ainda não conhece o ED Grifon, eu faço um convite. Acesse o endereço que aparece aí na tela, você vai conhecer o núcleo e o setor específico da Grifon, de educação à distância, uma série de cursos de capacitação voltados a agentes públicos, agentes políticos e todos aqueles que querem aprender mais sobre a administração pública brasileira e temas jurídicos relevantes no direito administrativo, no direito municipal, no direito constitucional, no direito eleitoral do país. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.